O iPod apresenta... Para a maioria dos brasileiros, a Copa do Mundo é sinônimo de diversão, de vestir a camisa verde e amarela, reunir os amigos e parar o país, não apenas para assistir à nossa seleção, mas aos grandes craques de todo o mundo e as pessoas mais influentes, com maior número de seguidores nas redes sociais. Mas o meu convidado de hoje talvez seja uma das poucas pessoas que vai assistir a todos esses jogos com um olhar diferente, um olhar mais apurado, porque ele sabe que ninguém entra em campo e chega ali por acaso. Por trás de cada jogador existe pressão, estratégia, interesses, disciplina, responsabilidade e, claro, histórias que quase ninguém vê. No episódio de hoje do Na Boa, eu converso com Leonardo Máximo, sócio da Roc Nation Sports Brasil, especialista em arbitragem, professor em compliance e direito desportivo. Vamos aprofundar nos bastidores do futebol e o impacto social de um dos maiores fenômenos culturais do planeta. Porque, no fim das contas, talvez a pergunta não seja apenas quem vai ganhar a Copa do Mundo, mas o que o futebol está ensinando para o mundo. Não é isso, Léo? Que prazer ter você aqui, viu? Olá, Silvinha, que alegria estar aqui com você, com vocês. Estou aqui para a gente trocar ideias sobre esse tema que é basicamente o meu dia a dia, né? Pois é, me conta um pouquinho de como que você chegou até esse universo todo do futebol, na verdade, como que você aliou, né, a questão do compliance, do direito com o futebol e foi tendo essa convergência aí entre mundos aparentemente tão diferentes, mas nem tanto, né? Não, mundos que dialogam muito bem. Bom, a minha formação inicial é no direito, eu me formei na UFMG no finalzinho dos anos 90 e fiz MBA em direito corporativo, em marketing para negócios globais, uma universidade inglesa, e eu trabalhava então ali no início dos anos 2000 com negócios internacionais e especialmente contratos internacionais. Então, a minha entrada no futebol foi absolutamente por acaso. Eu estava no casamento de uma grande amiga e uma pessoa se aproximou de mim e me disse que trabalhava com um atleta de grande perfil brasileiro, que estava jogando na Europa na época, e que ele tinha ficado sabendo do meu currículo, dessa questão minha de negociações internacionais, e ele me explicou que eles estavam tendo uma grande dificuldade de fechar o contrato de patrocínio desse atleta com uma grande marca dessas europeias de material esportivo. Então, ele me perguntou se eu poderia ir até Amsterdã, na sede da empresa, para ter essa conversa e para tentar, para usar uma linguagem meio do futebol, para tentar desembolar o contrato. E eu aceitei na hora, tinha tudo a ver com o que eu fazia, apesar de que eu não trabalhava com futebol, mas tinha tudo a ver com o tipo de negócio que eu fazia. Fui até lá, deu tudo muito certo, fechamos o contrato. Eles ficaram muito satisfeitos e pediram então que eu fosse também até a França, porque esse atleta jogava num grande clube francês, para que então eu fosse negociar certas coisas que também não estavam muito ok no contrato de trabalho dele com esse clube. Bom, eu nunca tinha ouvido falar praticamente em direito desportivo, então eu pedi uma semana. Como eu sou muito fluente em francês, eu fui estudar profundamente a legislação trabalhista e desportiva francesa, e em uma semana eu estava pelo menos mais ou menos pronto, fui até lá, também deu muito certo, e a partir daí as coisas foram acontecendo. É óbvio que quando eu entendi que havia um campo de trabalho muito interessante aqui, eu tratei de estudar e muito, né? Então eu fui fazer um MBA também em direito desportivo, fui me especializando, isso foi em 2006, então tem literalmente 20 anos que isso aconteceu de uma maneira completamente impensada. Foi uma oportunidade que se apresentou para mim e da qual eu me aproveitei com muito carinho e com muito afinco. Nunca diz respeito, na verdade, a questões relativas a compliance, impacto social, essa história toda. Eu tenho uma tradição familiar muito grande de observação social, trabalho voluntário e tentativa de impacto positivo na sociedade. Meu pai e minha mãe, desde que eu me entendo por gente, eles faziam trabalho voluntário, então eu já cresci um pouco com esse arcabouço mental de que é necessário impactar positivamente a sociedade, especialmente se você vem de uma classe privilegiada, como é o meu caso. Por outro lado, também, né, quando a gente fala em compliance, ESG, governança, tudo isso justamente foi surgindo ao longo dos últimos 20 anos, meio que na época em que eu entrei no futebol. O próprio termo ESG, por exemplo, ele foi utilizado oficialmente pela ONU pela primeira vez em 2004. Ou seja, acaba que a minha carreira no futebol ela foi acontecendo ao mesmo tempo em que esses conceitos se desenvolviam. De 10 anos para cá, todo mundo começou a falar em compliance e a noção de governança, impacto, compliance, responsabilidade social,
ESG, enfim, ela começou a permear todos os campos relevantes da vida humana e empresarial. Então, eu diria que se isso tivesse acontecido 50 anos atrás, talvez a gente não ia ter essa conversa tão grande. Mas como a minha carreira foi acontecendo justamente concomitantemente com o desenvolvimento mundial desses conceitos, acabou que as coisas casaram muito bem. E aí já juntou uma mente que eu tinha, um olhar que eu tinha para a necessidade do impacto social e ambiental e humano, e essas coisas todas eu acho que casaram, em termos de timing, muito bem também. Muito legal. Isso que eu ia falar agora. Quando você me falou que você tem aí mais de 20 anos de carreira, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Como que você conseguiu acompanhar e na hora que precisava de algumas demandas que antes não existiam, né? Você já estava aí mais do que preparado. Agora, a gente que está vivendo aí esse momento aí total de Copa do Mundo, a gente vê grandes estrelas do futebol reunidas e toda essa glamorização que existe há anos, né? Em torno do esporte, mas que na vida real e para a grande maioria desses jovens que estão tentando essa carreira, está longe de ser uma realidade, né? Você que viaja muito e lida com sonhos de tantos jovens ao redor do mundo, como é que você descreveria esse universo? Fascinante, né? É um universo fascinante. O esporte é, se não o mais, talvez um dos 3 patrimônios culturais, bens culturais coletivos gratuitos mais relevantes que a humanidade tem, né? Não por acaso utiliza-se a expressão soft power para se falar sobre esporte, porque ele justamente tem um poder gigantesco, maior do que qualquer governo, maior do que qualquer organização, e ele toca as pessoas em um lado da mente e do coração delas que é lúdico, que é de paixão, que é de simpatia, que é de diversão, que é de lazer, mas ele tem uma enorme influência sobre diversos campos da vida. Para você ter uma ideia, a FIFA tem mais Estados-membros do que a ONU, ou seja, é algo que permeia de fato toda a humanidade. Agora, se de um lado tem toda essa história de toda a beleza do esporte e todo o glamour que ele proporciona, porque de fato ele proporciona possibilidades de ascensão social para pessoas que vêm de origens muito humildes, que pouco privilegiadas e que, portanto, talvez não teriam essa mesma possibilidade de ascensão social através de alguma outra atividade, é muito importante, quando a gente trabalha com isso, a gente vê, é, esporte é, sobretudo, muito trabalho e demanda um senso absurdo de realidade. Então, a gente vê os sonhos dos jovens, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é importante isso, eu sempre falo quando eu estou dando aula, quando eu estou conversando com atletas, que a gente tem de trazer isso para a realidade no sentido de que é trabalho e é trabalho duro, e que, como um todo, esse universo é menos glamuroso do que se pode pensar. Por exemplo, Silvinha, há uma estatística, eu não sei o quão exata ela é, mas é uma estatística que a cada 7.000 meninos que entram na base, um se torna atleta profissional. Então, de novo, tem que ter senso de realidade. Outra coisa muito importante é 80% de todos os atletas profissionais do Brasil ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, essa imagem que a gente tem que todo jogador de futebol é rico, ela precisa urgentemente ser desconstruída. Isso não é verdade. A grande questão é que aqueles poucos que ganham muito aparecem muito. E aí você gera essa sensação. É. Então, isso é algo também que a gente sempre conversa com as pessoas. Olha, pessoal, precisamos ter os pés no chão. E se a coisa acontecer, e se for enorme, e se houver um grande sucesso nisso, que maravilha, é o que nós desejamos. Mas é importante saber, da necessidade de trabalho duro, e 2, do fato de que é menos glamouroso do que parece. Além de tudo, constância. Eu sempre falo isso com os jovens. Constância, hoje em dia, cada vez mais vai se tornando mais importante que talento. A gente não quer saber do jovem gênio indisciplinado, a gente quer saber do jovem que tem talento e que se dedica muito. Existem até alguns estudos dos fim dos anos 90, é claro que essas coisas mudam muito, que dizem que para você ser excelente em qualquer coisa, você tem que ter no mínimo 10.000 horas de dedicação para aquela coisa. Para tocar um instrumento, para fazer um esporte e tal. Então, assim, sempre que a gente fala nesse universo, o que aparece em primeiro lugar é o dinheiro, é o glamour, é a fama. O que está por trás é uma competição muito acirrada para quem quer entrar, uma necessidade de trabalhar muito, de se dedicar enormemente. Perfeito. Você falou aí de exemplos que servem para qualquer área, né? Você falou aí de constância, de dedicação, uma concorrência afiadíssima e muitas vezes até desleal, né? Que se a gente fosse entrar aí na questão de meritocracia, então, como a gente fala no cenário brasileiro, então, esse sonho, né, de ascensão de vida, de dar melhores condições para a família também. Você sente diferença
no sonho de cada menina em virar jogador? Esse sonho é universal por essas questões que eu disse agora? Ou muda de acordo com o país ou até a cultura também, né? Claro. Veja, quando eu comecei, em 2006, você tinha uma rede social muito tímida que se chamava Orkut. Hoje em dia, essas crianças, elas vivem, né? Essas crianças, esses jovens, os adultos, vivem dependurados em mais de uma rede social ao mesmo tempo. Como é que isso impacta no sonho? O sonho, ele mudou qualitativamente e quantitativamente. Veja que quando éramos crianças, eu vou fazer 50 anos ano que vem, eu me comparava com os meninos do Loyola, ou do bairro onde eu morava. Né? Hoje em dia, uma criança de 7, 8, 10, 12, 14 anos, ela se compara com literalmente todos os jovens do mundo, porque está todo mundo naquela janela dela. Então, para começar que esse sonho, ele se tornou ainda muito mais glamorizado, porque você, talvez quando você era uma criança nos anos 80, você ia saber sobre a vida de um jogador de futebol através de uma revista ou de um jornal, ou de um programa de televisão. Hoje em dia, você pode literalmente ir numa rede social para se informar sobre isso. Então, isso já traz um desafio extra. O sonho existe e o sonho é enorme, sim. Tá? A grande questão é que esse sonho ele mudou um pouquinho, ele foi sendo incrementado qualitativamente e quantitativamente. Eu creio que um dos maiores responsáveis por isso é justamente o advento das redes sociais. Então, veja, o menino dos anos 80 e 90, quando sonhava em ser jogador de futebol, especialmente o brasileiro, mas também de outros países que passam por dificuldades financeiras, o sonho era basicamente sair daquela vida humilde, ganhar dinheiro, se sustentar, tá bem, sustentar a família, até porque o padrão de comparação era o padrão de comparação local, né? Você não tinha uma vida global. Então, a pouca notícia que você tinha sobre um jogador de futebol, sobre a vida dele, você via no Jornal Nacional, você via na Veja, na revista Manchete. Você não tinha uma rede social que te oferecia aquele tipo de informação 24 horas por dia. Esse jovem ou essa jovem, né, não nos esqueçamos que o futebol feminino está vindo aí cada vez com mais força. Essas crianças e adolescentes, eles hoje têm uma janela de comparação que é o planeta. Nos anos 90, eu me comparava com meus colegas do Loyola, ou do CEPEL, onde eu fazia hipismo, ou do judô. Né? Hoje, essas crianças e jovens, e os adultos também, se comparam com as pessoas que estão no mundo inteiro vivendo vidas com muito mais estrutura e que, portanto, vão propiciar. Né? A gente vive num país cujo esforço social é gigantesco. Né? Então, assim, eu diria que o sonho existe, ele continua, ele tem aqueles elementos que existiam lá atrás, mas ele ganhou novos elementos. Ele ganhou mais elementos quantitativos, mais elementos qualitativos. E um desses elementos principais, como eu estava dizendo, não é mais só progresso financeiro, é protagonismo digital. Então, essa atleta, eles querem ter muito mais controle sobre a própria imagem, eles querem ter um alto número de seguidores. Não por acaso, o ser humano mais seguido no Instagram é o Cristiano Ronaldo, ou pelo menos era até mais ou menos um mês atrás. Ou seja, de fato, o mundo presta muita atenção na comunidade do futebol. Essas pessoas querem desenvolver marcas, criar identidades, monetizar através dessas marcas. Uma coisa que não existia tanto nos anos 80, 90, início dos anos 2000, era que atletas de futebol fizessem propaganda, se associassem a marcas, fossem embaixadores de marca. Eu me lembro quando o Kaká, lá no início dos anos 2000, se associou à Armani, aquilo foi uma grande inovação na época. Hoje os jogadores querem e desejam, tanto que vários dos nossos clientes têm 10, 12, 18, 20 contratos de publicidade diferente. Então esse é um dos elementos que foi incrementado no sonho. Uma segunda parte do sonho, que é muito legal também, é que hoje esses jovens, eles desejam mais ter uma segurança financeira estruturada. Eles não querem só ganhar dinheiro, eles querem assessoria fiscal, planejamento patrimonial, diversificação, essa história toda. Todos nós já ouvimos pelo menos um caso de algum jogador que era rico nos anos 80 e 90 e que ficou pobre. Né? Porque ele simplesmente ganhava esse dinheiro e não tinha a menor estrutura em volta, estrutura de investimento, blindagem, proteção patrimonial, planejamento sucessório. Os jogadores hoje muito rapidamente percebem a importância de algo que é maravilhoso, que devia estar no currículo, que é a educação financeira, e eles sabem que, é claro, eles não vão ter essa educação financeira, até porque o foco do jogador enquanto está na carreira é jogar, e é isso mesmo. Mas eles vão se cercar de profissionais, ou seja, mais um incremento tanto qualitativo quanto quantitativo no sonho. E, além de tudo, nem todos, mas alguns desses atletas, além de tudo, parte do sonho deles é impactar a sociedade, impactar a comunidade, devolver para aquela comunidade de onde eles vieram. É o caso do Neymar, com o instituto dele, é o caso do Vinícius Júnior e de uma série de outros atletas que se engajam em campanhas e iniciativas para impactar a sociedade de uma maneira legal. Ou seja,
O sonho existe? Existe, mas ele hoje é muito mais multitudinário, ele tem outras dimensões. E claro que ele vai variar de acordo com a região do mundo. Então, aqui no Brasil, é claro que o sonho inicial, o principal, é a luta contra a pobreza, sem dúvida. É a mudança de classe, é a ascensão social. Você pega um jovem europeu, você vai ter, por todas as questões que a gente já sabe, esse jovem provavelmente ele não passa fome. Ele pode ser pobre, mas ele não passa fome. Então é claro que ele quer uma ascensão financeira, mas ele quer também estabilidade, excelência técnica, outros tipos de protagonismo. O mundo do Golfo, por exemplo, né, ali, Arábia Saudita, Dubai, Emirados, que o futebol ali está se tornando um fator cultural e econômico, é claro, importante. O sonho é riqueza e é visibilidade global, porque é um mercado emergente, é um mercado que quer ser visto e respeitado pelo mundo, né? E na África, sim, eu tenho uma sensação que é um pouco parecida com aqui, né? Poder sair de uma condição de vida pouco favorecida, ajudar a família, é o futebol como uma porta de saída de uma realidade que é muito opressora e que não oferece exatamente uma gama, infelizmente, uma gama de saídas que não sejam através do esporte, até porque tanto aqui na América Latina, no Brasil, quanto na África, infelizmente o acesso à educação ainda é muito precário. Ou seja, o sonho existe, existe pra caramba, mas ele hoje em dia tem muito mais fatores do que aquele sonho de encher o bolso de dinheiro pura e simplesmente lá dos anos 80 e 90. Não, maravilhoso esse retrato que você fez aí, até por continente também, né, ali pelas regiões, porque todo mundo pensa muito nessa questão do dinheiro, mas claro, tem esses contrastes, e eu acho que eles agora se baseiam muito nos erros dos anteriores, né? O que os outros fizeram e o que acabou acontecendo que eles não querem repetir, até porque muitos ali também carregam a família toda, né, os amigos, é muita gente envolvida, né, Léo? É muita gente envolvida, são pessoas que, como eu disse, vêm de um background de baixa educação e, portanto, eles tendem a confiar naquelas pessoas que eles conhecem desde sempre, né? Então, tendem a confiar muito na família, tendem a confiar muito nos amigos, é mais do que compreensível, inclusive, portanto, essas pessoas vão estar no entorno. A grande maioria dos jogadores de futebol tem na família e nos amigos um apoio que acaba se tornando um entorno até empresarial desses jogadores. Às vezes isso dá muito certo, às vezes isso dá errado pra caramba, mas é algo que também não é nosso papel enquanto agentes ou enquanto advogados esportivos dizer para a família e os amigos não se envolverem. Pelo contrário, se eles quiserem se envolver, envolvam-se, mas vamos tentar qualificá-los o máximo possível para que esse envolvimento, além de ser um envolvimento emocional de uma pessoa em quem aquele jogador ou aquela jogadora confia muito, seja também um envolvimento de uma pessoa que está preparada para exercer determinadas funções. Perfeito. Você falou aí da questão de alguns institutos, daqui a pouco eu chego lá para falar dessa responsabilidade social individual, mas eu queria falar um pouquinho dos clubes também, né? Que existe também uma responsabilidade social que está crescendo, não sei se é impressão minha, mas eu tenho visto mais, né? Inclusive tem um podcast aqui do Na Boa que eu gravei com o Atlético Mineiro, com o Instituto Galo, mostrando justamente essa preocupação e esse interesse, investindo em campanhas de conscientização, de inclusão também. Como é que você vê esse cenário aqui no Brasil e nos times de fora? Veja, não nos esqueçamos, o futebol é um negócio. Ele precisa se pagar, ele precisa gerar receita. Então, a lógica da performance e do resultado, ela é muito importante, porque se você não tem o resultado acontecendo, não tem nem como você desenvolver outros projetos. Então, nenhum clube está aqui para ser uma instituição de caridade, não é isso. Mas, sim, os clubes foram, ao longo dos anos, se dando conta do absurdo impacto social que eles têm. Quando você pensa, Silvinha, os clubes aqui de Minas, Atlético e Cruzeiro, eles têm entre 8 e 10 milhões de torcedores. Quando você vai para Flamengo, você está falando de 30, 40 milhões, Flamengo e Corinthians, por exemplo. Ou seja, são nações. Não à toa você já deve ter visto a nação alvinegra, a nação cruzeirense, são nações. É mais gente do que em muitos países. O Uruguai inteiro tem 1 milhão de pessoas. Mentira, o Uruguai inteiro tem 3 milhões de pessoas. Ou seja, são nações mesmo. A torcida do Cruzeiro vale 3 Uruguais, né? Então, a necessidade de impactar, ela vai se mostrando cada vez mais forte e os clubes estão cada vez mais antenados com esse propósito. O ESG veio muito para trazer isso, e aí a gente não pode esquecer o seguinte, o ESG, ele é lindo enquanto conceito, ele é muito relevante, mas ele é
E é isso que muita gente não sabe, talvez porque não tem estudado profundamente o ESG. O ESG nasceu como uma estratégia de negócios. Quando o ESG surgiu, capitaneado lá pelo Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, no início dos anos 2000, a ideia do ESG era chegar para as grandes empresas, para as grandes corporações, e falar o seguinte, pessoal, implementar práticas de sustentabilidade ambiental, de impacto social e de governança, transparência e compliance é, sobretudo, uma proteção aos seus investimentos. É, sobretudo, uma proteção dos shareholders, dos stakeholders, dos donos das companhias. E foi assim que o ESG surgiu. Ele não surgiu como uma coisa bonita de consciência social. Graças a Deus, ele adquiriu muito essa mentalidade, mas ele surgiu como uma estratégia de negócios. Então, os clubes, além de tudo, com a profissionalização, com as SAFs, a gente pode falar um pouquinho de SAF mais tarde, se você quiser, eles entenderam que enquanto SAF, enquanto sociedade anônima, enquanto empresa, eles têm que adotar condutas empresariais para protegê-los de riscos, para mitigar riscos, riscos de multas ambientais, riscos de multas por parte do Ministério Público, Conselho Tutelar do Menor, riscos de multas governamentais relativas a práticas de transparência financeira. Ou seja, os clubes eles adotam SG, claro, porque eles sabem da importância que eles têm por impactar comunidades, mas também porque eles sabem que é uma estratégia de negócio muito importante para a sobrevivência desses clubes enquanto empresa. Existem empresas no mundo hoje, vou te dar um exemplo, a Mercedes. Ela só patrocina qualquer clube ou qualquer iniciativa que tenha um plano de ESG muito bem estruturado. Ou seja, ESG, além de tudo, ele é ferramenta de captação de patrocínio. Dentro desse cenário, por exemplo, vou te dar um exemplo muito interessante sobre a ESG e como a ESG ele tem a ver com o business. Uns 4 anos atrás, o Maurício, que jogava no time de vôlei do Minas, fez uma série de declarações horrorosas, super homofóbicas, terríveis. O Maurício foi demitido. Por que o Maurício foi demitido? Porque os patrocinadores do Minas, Gerdau e Fiat, disseram, veja, eu não vou ter a minha marca, que está pagando essa conta, associada a um atleta que está atacando a comunidade LGBT. Especialmente, não nos esqueçamos, homofobia é crime desde 2019 no Brasil. Então, veja que teve gente que até veio falar, o Minas entrou na narrativa da lacração. Não, gente, não tem nada de lacração. Foi o mercado, foi o dinheiro dizendo, eu, Gerdau, não vou ter a minha marca associada a isso. Então, os clubes têm que entender cada vez mais que é muito importante que eles façam isso para poder captar patrocínios. E isso é tão interessante no caso do Maurício, né? Nós não estamos aqui falando de vôlei, não é futebol, mas é até bom diversificar um pouco. Por exemplo, a Fiat, você escolhe se você vai comprar um Fiat ou não, ou seja, a relação do consumidor com o fornecedor ela é direta. Mas no caso da Gerdau, você vai comprar um apartamento. Você não vai deixar de comprar um apartamento ou vai comprar porque as vigas utilizadas na construção são da Gerdau. Então, teoricamente, a Gerdau ela nem tem essa relação direta com o consumidor final. Ainda assim, ela disse, a minha marca não vai estar associada a isso. Ou seja, para resumir essa longa volta que eu dei, para dizer que sim, os times vão criando cada vez mais esses programas, não só por uma questão de consciência social, mas por sobrevivência financeira. E não tem nenhum problema nisso, até porque, como eu disse, o ESG nasceu como uma ferramenta de proteção ao investimento. Reputação, né, Léo? Várias vezes você foi falando aí, me veio essa palavra na cabeça, que não é diferente do resto do mercado. Então, isso mostra a profissionalização do futebol. Poderia falar dessa forma? Porque você levantou aí questões que fazem parte já do mundo empresarial de várias empresas, inclusive as que você citou aí, de grandes empresas. E é isso, a gente está falando de reputação, de prosperidade, de mitigação de riscos, né? Isso vale para qualquer mercado. Seria isso? Sim, sem dúvida. Silvinha, você tocou num dos maiores ativos que um clube pode ter. Veja, clube de futebol, claro, vários deles têm centros de treinamento, têm estádios e tal. Mas não se engane com relação ao seguinte: não há nenhum asset, nenhum ativo financeiro de um clube que vale mais do que a marca. A marca vale mais que qualquer estádio. Ela vale mais que qualquer outro ativo. Ou seja, a gente está falando de um dos ativos mais importantes que qualquer empresa deseja profundamente na vida, que se chama capital reputacional. Se o seu capital reputacional está abalado, você vai ter um problema muito grave, porque a verdade é que todos os negócios do mundo, não interessa qual negócio você está discutindo, eles são baseados em confiança. Você compra aquele produto porque você confia. Você torce para aquele clube porque você confia de alguma maneira. Se o seu capital reputacional está abalado, isso vira um problema muito grande.
né? Então, é isso. Ao longo do tempo, foi chegando essa necessidade de profissionalizar para sobreviver financeiramente de uma maneira mais sólida, robusta. É, e aí a gente tem alguns fatores dos últimos anos que são muito interessantes. Eu creio que o mais importante deles é a lei da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, que entrou em vigor não tem nem 5 anos e que causou uma enorme revolução no cenário do futebol. É porque ela permitiu, então, que os clubes se tornassem empresas, sociedades anônimas, com uma série de regras muito específicas. Um mito que a gente tem que desconstruir é que a SAF ela é uma solução mágica, ela não é, né? Até porque a empresa quebra todo dia no Brasil. Então, virar empresa não significa que você não vai quebrar, mas significa que você vai seguir uma série de boas práticas de transparência, até porque se você é uma sociedade anônima, você tem que, por exemplo, publicar um balanço transparente. Então, isso gera uma necessidade inarredável de profissionalização. Você agora tem acionistas, você agora tem sócios. Esses sócios cobram resultados e metas e transparências e o que quer que seja. Então, isso aí impactou muito profundamente. Tem uma iniciativa também da CBF que aconteceu do ano passado para esse ano, que é sensacional, demorou muito para acontecer, mas está acontecendo, foi criado o Sistema de Sustentabilidade Financeira, também chamado de Fair Play Financeiro, né? Isso é um sistema que já vige na Europa há muitos anos e que basicamente os clubes precisam prestar satisfações para as federações, para as confederações, para mostrar que eles são sustentáveis, que eles não estão gastando demais em lugares X e deixando de pagar imposto, por exemplo. Então a CBF ela implementou esse programa. É um programa que entrou em vigor esse ano, mas ele vai ter uma implementação gradual até 2029 e ele é baseado em 4 pilares principais, vamos dizer, que é o controle das dívidas em atraso, porque os clubes brasileiros são extremamente endividados, é o equilíbrio operacional, é o controle de custo com o elenco profissional, porque muitas vezes o clube gasta 90% de todo o dinheiro dele pagando salário de jogador e não paga imposto, e não paga o funcionário da portaria. Isso é um enorme problema. E é o limite de endividamento de curto prazo. E a CBF, ela não só criou o sistema, colocou ele em vigor, como ela criou uma agência nacional de regulação e sustentabilidade no futebol, que é um órgão independente e autônomo, que ele é justamente responsável por monitorar, fiscalizar e julgar para ver se esses clubes estão cumprindo as regras de fair play financeiro, de sustentabilidade financeira. Esse é um conceito que existe na Europa há pelo menos 20 anos, e ele vem sendo aprimorado ano após ano. Ele nunca existiu no Brasil, e a gente tem que parabenizar o presidente atual, o Samir, presidente da CBF, porque ele fez isso acontecer, o sistema foi implementado. É claro, é o início, está engatinhando, são 4 anos até a implementação full dele, que vai ser 2029, mas já é um indicativo fortíssimo também no sentido da profissionalização da atividade. Maravilhoso. Eu ia te perguntar agora exatamente se o futebol brasileiro amadureceu nas questões de governança e compliance. Você já acabou respondendo, né? Está caminhando, né? Está um pouquinho atrasado aí com relação aos outros países, às outras leis, né, que vigoram lá fora, mas a coisa está caminhando. Você sente dessa forma, então, né? Que está amadurecendo, pelo visto. Sim, 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 sim. Ótimo. Bom, vamos falar dos atletas, então, que você percebe aí, jogadores, como você disse, a questão dos institutos. Os jogadores também estão mais preocupados com o impacto social, ao contrário dos times, que estão muito ligados a essa questão de reputação, fortalecimento de marca, criação de comunidade também, né? Se é que isso ainda é possível aprimorar, porque o futebol ele tem uma facilidade de mobilização que me encanta muito, né, Léo? A gente está falando aí das questões de campanha. Quando um time pede uma doação de sangue, quando ele pede um ingresso solidário, a facilidade de mobilizar e ele se torna uma ferramenta social de grandíssimo impacto, né? Sem dúvida. Bom, vamos falar sobre o impacto, então, de clubes e de jogadores, né? Começando pelos jogadores, como eu disse, essa questão do impacto social, ela geralmente vem quando esse jogador já percorreu uma certa estrada, né? Quando ele já tem um pouquinho mais, quando ele já resolveu aquela necessidade básica de sobrevivência, quando ele já está num lugar e ele fala, bom, a minha conta está paga, vamos ajudar agora a pagar a conta dos outros, e não tem problema nenhum, né? Primeiro ele precisa cuidar das necessidades próprias da família para depois ir falar em impacto. Então, de fato, a gente tem a Marta, né, para dar um exemplo incrível de uma atleta mulher, que tem toda uma questão da mobilização da comunidade LGBT, o Vini, como a gente falou mais cedo, o Neymar,
Eles usam a plataforma deles para mudar a narrativa. Você vê o que o Vinícius Júnior faz no combate ao racismo, é um negócio absurdo. É um peso absurdo que ele carrega, um rapaz tão jovem, que poderia simplesmente estar preocupado em ganhar os muitos milhões dele, mas ele está o tempo inteiro engajado nessa luta, porque uma coisa é ele, que tem voz, que tem plataforma, que tem dezenas de milhões de seguidores. Ele não luta só por ele luta por aquele menino da favela do interior do Ceará que não tem qualquer acesso a nada, né? É, agora, é muito importante a gente saber o seguinte, e aí a gente pode falar de clubes também. Tem uma coisa que você também está nesse mundo já tem um tempo, que trabalha com voluntariado, com impacto social, a gente tem que tomar muito cuidado com o tal do washing, né? O sports washing. O que que é isso? É você se engajar em causas sociais através do esporte simplesmente pela reputação, simplesmente pelo ganho de capital reputacional. Então, é o que a gente chama de surfista social, né? Eles querem surfar em algum projeto social, É. é, e não, na verdade, impactar de verdade. Então, no caso desses atletas que eu citei aqui, pelo contrário, eles estão fazendo vida real, eles estão fazendo mesmo, eles estão impactando mesmo. Mas é claro que você sempre vai correr o risco de que alguém tente se aproveitar. Não é de jeito nenhum o caso do Neymar, não é o caso do Vini, não é o caso da Marta, mas você vai ter aí um ator ou outro nesse cenário que vai tentar também utilizar essa dialética do impacto social enquanto forma de promoção pessoal e ganho de capital reputacional. No caso dos clubes, como eu falei, né, Silvinha, o ESG é, sobretudo, uma ferramenta de sobrevivência financeira, né? Então, veja, 200 milhões de brasileiros assistem futebol, o jogador é o ídolo, ele tem a voz que o político não tem. Então, uma campanha antirracismo de um Vini ou de um clube chega a muito mais gente do que qualquer outra campanha. Mas a verdade é a seguinte: os clubes têm muito que evoluir ainda. O que é que os clubes, e os clubes esbarram muitas vezes no marketing social, sim, tá? Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Os clubes gostam de fazer postagens no dia do orgulho LGBT. Vários clubes fazem essa postagem. Mas o que é que esses clubes fazem de verdade? Eles têm funcionários LGBT? Eles têm políticas de contratação de mulher, de pessoas pretas, de pessoas com deficiência? A maioria absoluta não tem. Tá? Isso é uma crítica muito dura que eu faço a eles. Então é o seguinte, a gente que é de minoria, eu sou uma pessoa membro da comunidade LGBT, a gente está cansado de ver conversa vazia. Ah, você fala que você gosta da comunidade? Então por que você está permitindo que a sua torcida organizada hostilize pessoas gays? Por que você não está promovendo campanhas de educação para suas torcidas? Por que você não está uma política específica de contratação de pessoas com deficiência, ou de mulheres, ou de pessoas pretas, ou de pessoas da comunidade LGBT? Então é assim, os clubes eles pisam devagarzinho no tema, mas se eles verem que vai dar problema, que é polêmico, eles preferem não se envolver muito, tá? Tem alguns clubes que eu vou elogiar, e para mim o mais elogiável do Brasil é o Bahia. O Bahia é impressionante. O que ele faz de questão relativa ao racismo, até porque ele está num dos estados do Brasil que mais tem pessoas da comunidade preta e parda, né? Mas o que ele faz sobre coisas de valorização da mulher, comunidade LGBT, combate à violência doméstica, é um negócio anormal. Vou até falar o nome de uma pessoa aqui como elogio, o Lênin Franco. Ele era o diretor de marketing do Bahia, depois ele foi para a CBF, já teve em vários lugares. O Lênin foi a pessoa que iniciou esse movimento no Bahia. Então, o Bahia já fez esse movimento de uma maneira muito bonita. O Fluminense também já fez certos movimentos em relação à comunidade LGBT. Mas o que a gente vê é que o clube ele se vê naquela cilada entre querer agradar certos setores da sociedade e, por outro lado, não poder desagradar demais a torcida ou desagradar demais o investidor. Você vai ter aquele patrocinador que ele é mais conservador, ele nem quer mesmo uma interação, por exemplo, com a comunidade LGBT. Então, os clubes ficam aí nessa sinuca, tá? E para mim, especialmente os clubes, eles têm muito que evoluir. Eles estão fazendo muito menos do que eles poderiam e deveriam. Isso é uma crítica que eu faço muito contundente a eles, tá? E de novo, eu volto a aplaudir um clube igual o Minas, que não sei se não foi exatamente uma decisão própria, não, mas que pelo menos acatou a decisão da Gerdau e da Fiat no sentido de ter de demitir um atleta que teve uma conduta homofóbica. Se posicionou, né, Léo? Ele se posicionou, é É, isso. é E aproveitar desse poder de mobilização que eles têm, essa aproximação com a torcida e com tantas pessoas, para abordar esses temas que muitas vezes, ou em outros momentos, essas pessoas não iam parar para escutar, elas não iam parar para pensar sobre,
mas, poxa, já que é um time do coração, é um jogador que eu admiro, eu estou aqui para assistir algo que eu escolhi, né, me dispus a estar, aproveitar desses momentos para levar um pouquinho mais dessa informação, né? E eu concordo com você, eu acho que eles têm que ser mais firmes, sim. Você citou a questão do Vini Júnior, uma pessoa de tanta visibilidade, ainda sofrer tudo isso, né? Várias cenas que eu vi, eu me perguntei, mas o clube não vai fazer nada, mas a FIFA não vai fazer nada, né? Eu fico me perguntando como que algumas coisas ainda acontecem, por exemplo, a Argentina, que a gente vê, né, o quanto é comum isso acontecer ainda, ou seja, é muito falho ainda de uma forma geral mesmo, né? Esse posicionamento e até essa punição também com a torcida, com algumas coisas que acontecem dentro e fora de campo, mas que estão diretamente ligadas ao futebol, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você acha, então, Léo, que é possível o futebol ajudar a mudar essas conversas sobre racismo, sobre educação e desigualdade, a questão do LGBT, né? Tudo isso, o futebol é sim uma grande ferramenta que pode ser melhor utilizada? É uma grande ferramenta que está subutilizada, sem dúvida. Né? Como a gente falou no início da nossa conversa, é a história do soft power. O esporte toca as pessoas naquele lugar onde elas estão relaxadas, onde elas estão com as defesas mais vulneráveis, onde elas estão mais abertas a ver, a ouvir. Né? Então, quando você utiliza o enorme potencial que isso tem para provocar mudança social de vários tipos, talvez você vai impactar de uma maneira muito mais efetiva do que qualquer campanha, às vezes do que qualquer lei, porque ele vai chegar num lugar do coração e da mente das pessoas onde muito poucas outras atividades chegam. Falando em coração e mente das pessoas, teve uma pesquisa recente da TV Globo falando sobre as tendências aí para 2026, que mostrou que 26% dos brasileiros vê o futebol como o maior símbolo do país no exterior. Você concorda com isso? Acho que sim. Acho que é um grande símbolo. Não sei se é o maior, mas é um grande símbolo. Veja, o futebol é uma coisa muito clássica, né? Quando você viaja para o exterior e fala para alguém que é brasileiro, a primeira coisa que aquela pessoa te fala é o nome de um jogador de futebol. Ou ela te fala de samba ou de caipirinha. Né? Eu acho que a música brasileira, a alegria brasileira, elas são também grandes propagandas do Brasil no exterior, mas é claro que esse futebol é um símbolo porque é um espaço em que o Brasil é uma potência global, o único país com 5 Copas, né? É um espaço extremamente democrático, que propicia ascensão social para qualquer pessoa, você tem esse apelo midiático que é muito forte. Então eu concordo que é um enorme símbolo. Mas é importante a gente pensar que esse símbolo está desgastado, porque as últimas Copas foram muito decepcionantes, então isso já gerou um baque de autoestima, né? Esse símbolo está um pouco corrompido em função de todos os escândalos de corrupção que a gente teve ao longo de muitos anos. Então, esse símbolo, ele está precisando de carinho, ele está precisando de uma hidratação, ele está precisando de uma massagem, ele está precisando de um polimento. Né? Então, a gente precisa cuidar melhor desse produto para que, de fato, ele exerça todas as potencialidades que ele pode exercer. Nós estamos à beira de uma Copa do Mundo, né? Talvez esse seja justamente o momento. Né? É até interessante porque, neste exato momento histórico, assim como aconteceu lá em 2010, o Brasil ele está muito em voga. Os investidores estão apaixonados pelo Brasil. O Brasil está recebendo muito investimento estrangeiro. O The Economist recentemente decretou novamente que o Brasil é a bola da vez. Então, é um momento de ouro para que a gente justamente também pegue esse produto e dê uma polida melhor nesse produto e faça com que esse símbolo, de fato, possa brilhar cada vez mais. Né? Então, o nosso desejo de uma excelente Copa do Mundo, ele passa muito por isso. Né? Só para você ter um dado aqui também muito interessante, Silvinho, o Brasil e ele é há 30 anos, o país que mais exporta jogadores do planeta. Então, é o país que mais fornece jogadores para outros países no planeta. Então, é claro que isso vai mudando ao longo dos tempos, tem países que vão chegando perto, a França exporta muitos jogadores, especialmente porque a França tem essa questão do mundo francês-africano, né, das ex-colônias, então eles são considerados também franceses, mas o Brasil segue sendo o maior exportador de jogadores do planeta. Então, não há como negar que a impressão digital do Brasil num cenário global, ela passa enormemente pelo fenômeno do futebol. Maravilhoso. Bom, eu não sei se é o caso dessa Copa que a gente tá vivendo, mas eu assisti recentemente o documentário do Ronaldinho Gaúcho, não sei se você já teve a oportunidade.
Eu tenho 2 meninos dentro de casa, então é o jeito que eu tenho de atrair, da gente ter aquele momento junto, sou eu colocar esses conteúdos para eles. E me chamou muita atenção o Ronaldinho Gaúcho falando do entrosamento da equipe naquela época, naquela Copa que o Brasil ganhou, junto com o Fenômeno também, que todo mundo conhecia eles e que eles estavam muito entrosados, que eles se viam realmente como uma coisa só, era uma unidade, né? E eu vendo, por exemplo, o álbum de figurinhas agora, tem tanto jogador que eu não conheço, Léo. Tudo bem que eu não sou tão próxima assim do futebol, mas eu acho que para uma Copa do Mundo eu poderia estar conhecendo mais jogadores, sabe? Então, assim, eu não sei se também essa visão nossa e esse cuidado e essa questão da torcida com o nosso time, da gente representar, da gente defender, também passa muito por isso, desse lado da gente ter um vínculo, ter uma relação com os jogadores. E teve uma hora aí que você foi falando, a gente estava muito desgastado com as questões de corrupção e tudo, mas também muito desgastados com a postura de jogadores fora de campo, né? Que isso, para mim, conta muito também. Eu que estou aqui tentando criar 2 meninos, também uso muito como exemplo. E já que a gente está aqui falando tanto de impacto, de compliance, né? De posturas, de responsabilidade social, isso também influencia? Ou eu que estou sendo muito exigente com esses jogadores e querendo aproveitar esses exemplos para levar, educar os meus filhos de alguma forma e talvez não seja esse caminho. Bom, Silvinho, primeiro que eu acho que na vida não existe causa sem consequência. Então, uma vez que você está em um lugar de enorme visibilidade, é óbvio que cada ato seu vai ser escrutinado. Você poderia só não estar lá. Não reclame de ter 100 milhões de seguidores e ter todo mundo falando da sua vida. É claro que eles vão falar. Você poderia simplesmente não ter Instagram. Né? Então, eu faço análise há 13 anos, e tem uma coisa que eu aprendi, é o seguinte: para de reclamar, porque a responsabilidade é sua, por uma grande parte das coisas. Então, para começar assim, sim, você é uma pessoa de enorme visibilidade, sim, você escolheu ter um Instagram com centenas de milhões de seguidores, o que te dá muito dinheiro através de monetização de marcas, e, portanto, a sua responsabilidade social é diferente da minha, que não sou famoso, que ninguém conhece. Tem que começar por aí. Segundo que é o seguinte, um dado importante para você, tá? Hoje em dia, 99% dos contratos de trabalho têm cláusulas de comportamento. Então, o que essas cláusulas dizem? Que esse jogador ele não pode se envolver em nada, nem dar declarações de cunho racista, homofóbico, xenofóbico, machista, sexista, porque isso pode gerar, inclusive, demissões por justa causa ou pagamento de multas. Tá? Então, essas cláusulas de comportamento elas são enormes hoje em dia. E faz todo sentido também. Esse jogador, além de tudo, ele é embaixador de um clube. Um clube cuja marca e o capital reputacional são os bens mais preciosos, como nós falamos anteriormente. Então, as cláusulas de comportamento, elas estão em praticamente todos os contratos de trabalho, e elas vão desde não dar declarações, a não cometer qualquer ato que possa desabonar a ele mesmo e ao clube. Eu vou te dar um exemplo que é muito forte para mim. No auge da pandemia, teve um jogador bastante famoso aqui do Brasil que foi pego saindo de uma balada clandestina. Olha, você é um exemplo. Você, enquanto jogador, você tem que ser um exemplo de saúde, disciplina, comportamento, responsabilidade. Não cabe, na época não tinha vacina ainda. No auge de uma pandemia sem vacina, você ser visto sair de uma balada clandestina. Ah, mas é a minha vida pessoal. Meu querido, pelo dinheiro que você ganha, a visibilidade que você tem, a sua vida pessoal ela é diferente da minha, que ninguém sabe quem sou. Você tem sim que dar satisfações à sociedade muito mais intensas do que o cidadão comum. Então, não eu acho nada de absurdo você querer que eles exerçam esse papel, e, de novo, vou fazer o elogio ao Vini, por exemplo, que é um cara fabuloso, em todos os sentidos. Eu acho que é bem justo você querer isso, sim. Eu acho que faz sentido querer. E, e também, tá, Silvinha, os contratos de imagem também, de publicidade, vamos dizer que aquele jogador é um embaixador da Nike, da Armani, do que é que seja. Esses contratos também têm cláusulas que dizem, olha, você não pode me impactar enquanto marca. Se você me impactar, você tem que me indenizar. Então, são todos indicativos de que essas pessoas não são pessoas comuns. O nível de responsabilidade delas tem que ser compatível com o nível de dinheiro que elas ganham. Então, não é nada absurdo você querer que eles sejam exemplos. Né? E o nível de influência também, né? Léo, a gente conversando, a gente vê nitidamente o seu nível de consciência social e de abordar essas questões de uma forma tão clara, claro, por tudo que você já estudou e que você vivencia, mas esse social é muito latente em você, né? E eu não poderia nunca perder a oportunidade para falar com você sobre o The Street Store, que é uma ação social que acontece no mundo todo,
e você também é um dos responsáveis por trazê-la não só para o Brasil, mas para Belo Horizonte, né? Conta um pouquinho da proposta do Day Street, que eu já estive com você lá, e o seu envolvimento e interesse por mais esse impacto social. Sim, ó, que legal. Como eu te disse no início da nossa conversa, toda essa história para mim do impacto social veio como legado familiar. Era só mais uma das coisas que você faz enquanto cidadão. Você vai para a escola, você faz esporte, você faz trabalho voluntário. Isso veio do meu pai e da minha mãe. E, de fato, eu não acho que é nada demais. É apenas uma obrigação que você tem, especialmente vindo de uma família de classe alta, igual eu venho. O The Street, especificamente, era um projeto lindo, que ele surgiu na África do Sul, em 2012, e ele é um projeto open format, ou seja, você pode replicá-lo em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Ele é um projeto de doação de roupas e acessórios para a população em situação de rua ou de vulnerabilidade financeira, só que com um diferencial que só tem no The Street Store, pelo menos até onde eu sei, que o The Street Store, ele parte de uma lógica da doação horizontal. O que é essa lógica? Geralmente, quando você doa algo para uma pessoa que está vivendo na rua, ou que está vivendo um momento de necessidade, você doa aquilo que você tem e aquela pessoa aceita aquela doação ela é vertical, ela é de cima para baixo e ela elimina, é claro, ela é boa, ela é bem-vinda, mas ela elimina um dos fatores que mais propiciam o fomento de cidadania e dignidade humana, que é a escolha. Então, no Distrito Histórico, o que a gente faz? A gente pega uma área pública, geralmente ali no Parque Municipal, e a gente monta uma loja, como se fosse uma loja sem cabides, eles têm uma identidade visual muito específica, que é padronizada no mundo inteiro, e você monta então aquela loja com os cabides, e você pendura as roupas e os sapatos, enfim, e as pessoas vão lá e escolhem o que elas querem levar. Então, é uma doação em que, além de você estar entregando roupa para aquela pessoa, você está entregando uma possibilidade de escolha para ela. E dentro da lógica, da dialética dessa história, a gente acredita que isso é muito importante enquanto fomento para a dignidade da pessoa, para a construção da cidadania dela. Então, a gente trouxe da Street Store, a Luciana Duarte trouxe o The Street Store para o Brasil em 2015. Ela foi a idealizadora da primeira edição aqui, e aí eu me juntei a ela e nós viramos, então, essa liderança do The Street Store. Tem aí, então, 10, 11 anos que a gente está fazendo isso. Fizemos ano passado uma edição comemorativa de 10 anos. Já, de fato, conseguimos arrecadar dezenas de milhares de peças de roupa, centenas de voluntários, impactamos milhares de pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade financeira, e através dessa lógica da escolha que me agrada muito, porque ela traz aí um incremento, a ideia da doação, que já é maravilhosa, já é você estender, né, o braço para as pessoas que precisam, mas trazendo um elemento a mais que para nós ele constitui um incremento muito importante. Então, ao longo do caminho, várias pessoas muito especiais foram se juntando a gente, a Priscila Prada, a Marcela Brustolini, o Paulo Panicali, gente que foi criando essa comunidade. Existe uma comunidade dos escritores, a gente já está planejando, é claro, a próxima edição, e a gente espera que seja o sucesso de sempre, especialmente que a gente tem o apoio de pessoas incríveis como você. Com o maior prazer, né? Eu já acompanhei com você lá ao vivo e realmente o impacto, o respeito, isso que me chama sempre muita atenção, o respeito com quem vai receber a doação, o Sim, cuidado, né? Realmente é de encher os olhos, né? Conte comigo aí nessa próxima edição, não preciso nem falar. eu conto. Léo, já que a gente está falando aqui de impacto social, futebol, se tem uma palavra que sempre surge quando a gente fala desses dois termos, é legado, né? Qual legado você gostaria de deixar e qual legado você gostaria que o futebol deixasse também? Legal, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de legado, a gente está falando de futuro. As taças e as conquistas, elas são passado, mas o importante é deixar o legado para o futuro, né? Então, o que que a gente quer deixar? Uma sensação de vitória, claro, mas tem várias outras coisas que eu acho que é importante deixar, né? Primeiro de tudo, me parece que é uma questão de um modelo de desenvolvimento humano, né? Então, mostrar que o futebol ele pode ser uma ferramenta de educação, de transformação social, e também de entretenimento. É claro, o futebol é uma delícia, ele é entretenimento, ninguém quer roubar isso do futebol, mas a gente deseja que esse legado seja cada vez mais, ele seja um fator não só de entretenimento, quanto de impacto social. Também, enquanto parte desse legado, e algo que está se desenhando cada vez mais, compliance, governança e ESG como padrão. É muito importante a gente pensar o seguinte: ESG, compliance, eles não são para ser um projeto que tem começo, meio e fim. Eles são para ser política empresarial.
Eles são para ser diretriz de administração, diretriz de gestão em clubes, em empresas que fornecem material esportivo, em patrocinadores, na imprensa, na mídia, em todo mundo. Então, ter a governança, ter o ESG como padrão, sem hora para acabar. Não tem que acabar o seu projeto de compliance. Ele tem que durar enquanto você durar, enquanto a sua empresa existir. Muito importante para mim também que haja um legado de inclusão real. Como eu falei, nós precisamos muito melhorar como nós estamos integrando a comunidade LGBT, como nós estamos integrando o futebol feminino. A gente vê hoje, por parte da CBF, um esforço muito bacana, muito admirável. A CBF, ela criou diretrizes que, de fato, obrigam os clubes a investir em futebol feminino, e eu achei incrível, porque se não obrigasse ninguém a fazer. Então, é sensacional que haja, mesmo, e eu aplaudo muito. E também, de novo, a inclusão como diretriz empresarial e não como campanha. Eu detesto campanha. Campanha tem hora para começar, tem hora para terminar, e ninguém nem lembra quando ela acaba. Então, essas coisas que são muito importantes, elas precisam estar como diretrizes, né? E aí, de novo, falando de ESG ainda, diretrizes ambientais, né? Por exemplo, a indústria da moda é uma das mais poluentes do planeta. Então, toda a questão dos uniformes, das camisas que as pessoas compram, isso precisa ser cada vez mais direcionado para empresas que saibam como tratar esse resíduo, que saibam como fazer reciclagem de materiais, né? A mesma coisa, a energia que você está utilizando em estádio, já existe estádio hoje em dia que funciona 100% com energia solar. Já existe estádio cuja a reutilização de água da chuva é de 80%. Ou seja, a gente já está vendo certas iniciativas muito especiais de também sustentabilidade ambiental, de novo, como diretriz e não como campanha. Isso tem que fazer parte do dia a dia do clube. Então, você vê que esse legado que eu quero que fique, para muito além do legado das conquistas, as conquistas elas são passadas, elas são história. O legado é um legado de impacto social, de inclusão, de sustentabilidade ambiental, de práticas de governança, de práticas de compliance, de práticas que, de fato, mostrem que, para muito além do entretenimento, o futebol é uma ferramenta de transformação talvez a mais poderosa do planeta. Maravilhoso, assina embaixo. Que papo, hein? Que aula que você me deu. Você que já está acostumada a dar aula, mas esse podcast você pode replicar entre os seus alunos para todo mundo, que ele vale um MBA, esse aqui, viu? Obrigado, minha querida. Muito obrigado. Que alegria estar aqui com você. Animado para a Copa, Léo? Animado. Teremos vários atletas nossos que a gente representa na Copa. Animado. Desejando que a gente tenha lindos resultados. Temos atletas na seleção brasileira, tem atleta em outras seleções de outros países também, mas, claro, torcendo pelo Brasil, pelos nossos clientes brasileiros, principalmente. Ah, maravilhoso. Bom, e quem quiser também conhecer mais o seu trabalho, tá? Tem você nas redes sociais, @Leonardo Máximo, não é isso? Exatamente. E me encontra no Instagram, @Leonardo Máximo, e me encontra também como Leonardo Máximo no LinkedIn. Twitter eu não uso não, gente, é rede social demais, eu vou fazer 50 anos, eu tenho que escolher minhas batalhas. Maravilhoso, Léo, só tenho a agradecer, muito obrigada por essa troca, tenho certeza que vai ser um podcast que vai inspirar muitos a reflexão, a ação também, e para a gente acreditar cada vez mais nessa potência do futebol como ferramenta social, né? Um beijo e boa Copa para todos nós, né? Obrigado, minha querida, foi uma alegria estar aqui, eu estou sempre às ordens quando você precisar de mim, e boa Copa pra gente. Um grande beijo para todo mundo que está assistindo. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e canal no YouTube e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Um beijo e até o próximo episódio.